Bom dia, boa tarde ou boa noite. Neste vídeo nós vamos tratar do tema competência. Na verdade, trata-se de um visto revisado e atualizado, porque eu já tinha postado um vídeo mais antigo a respeito desse tema, mas o áudio não estava muito bom, então eu aproveitei para melhorar o áudio e atualizar e revisar o conteúdo. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Neste vídeo nós vamos tratar do tema competência, que nada mais é do que o limite da jurisdição. Este mais um vídeo revisto e atualizado. O vídeo anterior, a qualidade não estava muito boa, mas por isso que eu estou refazendo. E aproveito em seja para atualizar, revisar o conteúdo que havia sido postado anteriormente. Então vamos lá. Primeiro ponto a ser dito com relação à competência, como já está aqui no título, que ela nada mais é do que o limite da jurisdição. Aqui vale lembrarmos um vídeo que eu já postei, está na playlist sobre teoria geral do processo, um vídeo sobre o princípio do juiz natural. Então vale aqui nós lembrarmos rapidamente o disposto na Constituição, no artigo 5º, inciso 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Então, por isso que a competência é tida como limite da jurisdição, porque são as normas de competência que vão fixar quem é o juiz natural, quem é que deve processar e julgar a causa. Então, veja que a intenção aqui, lógico, é garantir a imparcialidade. Então, vejam a relevância do tema competência. E aí eu remeto vocês ao vídeo que eu já postei sobre o princípio do juiz natural, que é a base aqui do conteúdo relacionado à competência. Então, vamos ver um conceito de competência extraído da obra de Fred Dias Júnior. Deixa eu mostrar para vocês a capa do livro. A obra é esta aqui, tá? Eu estou só aguardando sair a edição de 2019 para eu dar uma atualizada, mas acredito que não tenha havido nenhuma grande modificação aqui com relação a esse tema. Vamos ver. Mas, de qualquer modo, já está conforme o novo Código de Processo Civil. Então, veja o que diz Didier na obra que eu mostrei a capa para vocês, nas páginas 197 e 198. Ele diz o seguinte: a competência é exatamente o resultado de critérios para distribuir entre vários órgãos as atribuições relativas ao desempenho da jurisdição. Ou seja, a competência é o limite da jurisdição, né? A competência jurisdicional é o poder de exercer a jurisdição nos limites estabelecidos em lei, para sabermos quem é o juiz natural, né? Quem é que deve processar e julgar a causa, né? É o âmbito dentro do qual o juiz, né, ou o juízo, se preferir, pode exercer a jurisdição. É a medida da jurisdição. A quantidade de jurisdição cujo exercício é atribuído a cada órgão, aqui juízo monocrático, né, se tiver só um julgador, só um juiz, ou grupo de órgãos, quando a gente fala de algum colegiado, de algum tribunal, né? Então essa colocação de Didier é um excelente conceito do que seja competência. Vamos em frente. Coloquei aqui para você saber qual é o órgão jurisdicional, né? Porque no final das contas é isso que a gente vai buscar. Nas normas relativas à competência, a gente vai tentar descobrir qual é o juízo competente para processar e julgar a causa. Isso no tema petição inicial são aquelas duas, no máximo 3 primeiras linhas que serão redigidas. Ali vai ser aplicado tudo que você sabe sobre competência, né? E aqui uma colocação interessante a respeito da distinção entre foro, a ideia de local, né, comarca, e juízo, o órgão jurisdicional. Então veja que interessante o que diz Marcos Vinícius Rios Gonçalves. A obra é esta aqui, ó. É esta obra, tá? Obviamente de acordo com o novo Código de Processo Civil. Então diz Marcos Vinícius Rios Gonçalves nas páginas 88 e 89. Olha só o que ele fala. No tema competência, 3 verificações hão de ser feitas. Primeiro, qual a justiça competente se a comum ou as especiais. Para tanto, basta examinar a Constituição Federal. Então, eu tenho um vídeo postado também na playlist de Teoria Geral do Processo que trata da estrutura do Poder Judiciário. Então, realmente, na Constituição está dito a competência de cada um dos seus órgãos jurisdicionais. Então, assim, lá você vê a competência da Justiça do Trabalho, você vê a competência da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar e da Justiça Comum, né?
a federal e a estadual. A federal, causas que interessam a União, né, o 109 da Constituição diz isso, e a Justiça Estadual, o resto. Assim, é difícil enumerar, é melhor ir por exclusão. Então, o que não for trabalhista, o que não for militar, o que não for eleitoral, o que não for interesse da União, no mais vai ser tudo da Justiça Estadual. Né? Então, isso você verifica no texto constitucional. Para qual das justiças você vai ter que se reportar. O autor da ação vai propor a ação dele, né? Ficou redundante, enfim, mas o autor vai propor a ação perante qual órgão do judiciário? Será que vai ser direto no Supremo? Vai ser uma das justiças especializadas? Justiça Militar, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho? Ou vai cair na Justiça Comum? Há interesse da União? Justiça Federal. Não há interesse da União, aí você acaba indo para a Justiça Estadual. Né? Depois, sabendo para qual justiça, né, deve o autor se reportar, depois procura-se descobrir qual foro competente. Aí a ideia de comarca. Aí a ideia de local. Não confundir foro com fórum. Fórum é o prédio do fórum, onde funcionam, enfim, varas cíveis, criminais, enfim. Lá é o fórum, o prédio do fórum. Foro é o território, é a comarca. Né? É o Código de Processo Civil que fornece as regras para essa busca, para verificarmos a competência em razão do local. Né? Vou já mostrar para vocês alguns artigos relacionados a esse tema. Né? Portanto, você vai na Constituição para saber para qual justiça deve o autor se reportar. Bem, ele vai se reportar à Justiça Estadual. Ok. Então, para qual comarca? Aí é o Código de Processo Civil que vai dizer qual é o foro competente. Claro que aqui nós estamos tratando de direito processual civil, né? Se você falar de processo penal, você vai ver isso no Código de Processo Penal. Então, apurada a comarca, o local onde deve ser proposta a ação, em que ocorrerá a demanda, a ação, cumpre ainda verificar qual o órgão judiciário dentro dessa comarca. Aí é o juízo. Tá? Esse é o órgão, né, do Poder Judiciário, que deverá proceder o julgamento. Para tanto, não é mais o Código de Processo Civil que fornecerá as regras, mas as leis de organização judiciária estaduais. As normas federais permitirão que se apure até qual a comarca competente, mas dentro dela será preciso recorrer às normas estaduais de organização judiciária para apurar-se o juízo. Claro, se a gente está falando de competência da Justiça Estadual, óbvio, né? Então, cada estado tem a sua respectiva lei de organização judiciária. São nessas leis que se vai determinar, por exemplo, em quais comarcas que existem varas especializadas. Varas da Fazenda Pública Municipal, varas da Fazenda Pública Estadual, né? Tem locais que têm varas de falência, varas de família, varas de sucessões, enfim, registros públicos. E tem locais de vara única, em que vai ter um órgão judicial que vai cuidar de tudo isso. Então, onde é que nós vamos achar essa delimitação da competência? Nas leis de organização judiciária. Okay? Então, muito bem colocado aqui por Marcos Vinícius e Gonçalves, essa distinção entre foro, local, e juízo, órgão jurisdicional. Tá? Muito importante essa colocação. Bem, quais os critérios utilizados para a fixação da competência? São 3. Territorial, funcional e objetivo. Vamos falar um pouquinho a respeito de cada um deles aqui. Então, sobre o critério territorial. No Código de Processo Civil, é conveniente depois ler com calma os artigos 46 a 53, tá? Porque neles vocês vão ver o estabelecimento da competência em razão do local. Então, a partir do artigo 46, por exemplo, ó, a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Então, ele vai trazendo as normas relacionadas à competência territorial. Ó. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro da situação da coisa. E essa competência é título por absoluto, a gente vai já falar disso, esse parágrafo 2º aqui. E por aí vai, o artigo 53, que é uma evolução do artigo 100 do Código Revogado, nós vamos falar melhor disso daqui a pouquinho. Então, é competente o foro para ação de divórcio, separação, anulação de casamento, reconhecimento ou dissolução de união estável. A, domicílio do guardião, de filho incapaz. B, do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. C, de domicílio do réu, se nenhuma das partes decidir. Então, houve uma evolução e a gente vai falar melhor disso daqui a pouco. Então, é conveniente depois ler com calma, com vagar, os artigos 46 a 53 do Código de Processo Civil para a verificação da competência territorial. Vou falar melhor dela daqui a pouco, quando fizermos a distinção entre competência absoluta e relativa. Tá? Mas esse, portanto, é um critério para a verificação da competência. Outro critério, funcional.
funções exercidas no mesmo processo por órgãos diferentes. Então, vejam o que diz Alexandre Freitas Câmara a respeito desse critério de verificação da competência. A obra é esta aqui. Esta obra do Alexandre Freitas Câmara. Tá? Então, lá na página 53, olha o que ele diz. Pelo critério funcional, a competência interna é fixada, levando-se em conta a divisão de funções a ser exercida por mais de um juízo. Olha a diferença de foro e juízo que a gente já viu, né? Dentro do mesmo processo. Ou ainda, o fato de incumbir a um só juízo, por conta da função exercida em um determinado processo, atuar também em outro, que àquele seja ligado. Isso aqui a gente vai abordar melhor. Já tem um vídeo postado sobre isso, mas eu pretendo aprimorar, atualizar, revisar. Um vídeo sobre... Mas o vídeo que eu tenho postado está valendo, enfim. É um vídeo sobre causas de modificação da competência. Então você muitas vezes tem que verificar qual o juízo prevento. Então lá a gente trata disso e eu vou também atualizar e revisar esse vídeo, tá? Mas de qualquer modo, com relação à competência funcional, o que você tem que ter em mente é isso. São funções exercidas no mesmo processo, mas por órgãos diferentes. Então vejam, essa observação aqui é importante para compreender melhor isso. Ó. A competência funcional ela tem dois planos. O plano horizontal e o plano vertical. Tá? No plano horizontal, o melhor exemplo que a gente tem está no processo penal, que é o tribunal do júri. É o melhor exemplo de competência funcional no plano horizontal. Porque no tribunal do júri, lá no processo penal, primeiro um juízo monocrático, um juiz de direito, vai pronunciar ou não o réu. Vai dizer se ele vai a plenário ou não. Se ele diz que o réu deve ir a plenário, ele tem que ser julgado pelos jurados, né, no tribunal do júri, veja, ele passa para os jurados, ele não, né? A legislação determina que os jurados é quem terão que decidir se o réu é culpado ou inocente. Feito isso, volta ao juiz a competência para dizer, para fazer a dosimetria da pena, caso ele seja condenado. Né? E se ele for absolvido, ele vai simplesmente redigir a sentença absolutória. Então, o melhor exemplo está lá. Mas no processo civil, a gente pode falar das cartas precatórias. Competência funcional no plano horizontal. Veja, não há hierarquia. Eles estão no mesmo plano. Só que se você tem um juízo deprecante e um juízo deprecado. Então, pode tramitar em São Paulo um processo, mas precisa ser praticado um ato processual no Rio de Janeiro. Imagine que o objeto da demanda é um carro, a posse relativa a um carro. E esse carro foi indevidamente levado ao Rio de Janeiro. Então o juiz de São Paulo ordena que o carro seja trazido novamente a São Paulo. Mas veja, ele não pode mandar o oficial de justiça embarcar no ônibus, enfim, no avião, e ir para o Rio de Janeiro trazer o carro. Ele não pode fazer isso. Ele não tem jurisdição lá. Então o que ele faz? Ele expede uma carta precatória. São Paulo seria o juízo deprecante e Rio de Janeiro o deprecado. E aí o juízo do Rio de Janeiro é quem vai dar a ordem para que o carro seja remetido a São Paulo. Então isso é competência funcional no plano horizontal. Quando a gente fala no plano vertical, nós estamos falando de competência hierárquica, ou derivada, se preferir. Competência para julgar recurso. Então você tem, e aí as leis de organização judiciária vão determinar isso, né? Você tem o juízo lá, por exemplo, o juízo de primeira instância, da decisão desse órgão vai caber recurso para um órgão de segunda instância. Né? Ou se preferir falar de competência, primeiro grau, segundo grau de jurisdição. Eu tenho um vídeo postado sobre o princípio do duplo grau que eu falo disso. Não confunda instância com grau de jurisdição, como o legislador faz várias vezes isso, né? Mas não confunda. Então, muitas vezes o primeiro grau pode acontecer na segunda instância, porque tem pessoas que têm foro com prerrogativa de função. Né? O tribunal, muitas vezes, tem competência originária. Então, nesses casos, ele atua como órgão de primeiro grau. E vai ter um órgão de segundo grau para julgar em grau de recurso. Então, isso é competência funcional no plano vertical, porque vai ter um órgão que vai decidir primeiro e outro que vai reapreciar a decisão em grau de recurso. Tá? Então, funções diferentes exercidas no mesmo processo. Esse é um critério de verificação da competência. E também a competência objetiva, ou se preferir, o critério objetivo, né? Veja o que diz Alexandre Freitas Câmara nesse mesmo livro, nessa mesma obra. Né? Ele diz o seguinte: por fim, o critério objetivo de fixação da competência interna permite que esta seja fixada em razão, aí 3 critérios, ó, do valor da causa, da pessoa, porque tem pessoas que têm foro por prerrogativa de função. Na imprensa se fala em foro privilegiado, mas isso não tem privilégio nenhum, né? Sobretudo no processo penal, quando se fala desse tema, a imprensa gosta dessa expressão. Não há privilégio nenhum nisso.
E o termo correto é foro por prerrogativa de função, seria melhor dizer assim, que nada mais é do que a competência em razão da pessoa. Ou da matéria. E aqui que você verifica a matéria que deve ser julgada na Justiça do Trabalho, na Justiça Eleitoral, na Justiça Comum, né? O modo como essas competências são fixadas, porém, é determinado pelas leis de organização judiciária, variando, no caso das justiças estaduais, de um ente federado para o outro, de um estado da federação para o outro. Vamos em frente. Perpetuatio jurisdiciones. Isso aqui é recorrente, é muito cobrado em concurso, OAB, e é muito simples. Na doutrina, ora você vai achar autor falando que isso aqui é perpetuação da competência, ora você vai achar autores dizendo que isso aqui é perpetuação da jurisdição. Creio eu que ao pé da letra seria a perpetuação da jurisdição, né? Mas não estranhe se vocês acharem autores falando em perpetuação da competência. Isso aqui está regulamentado no artigo 43 do Código de Processo Civil. Vamos ver o que ele diz. Até porque daqui a pouco ele nos será bastante útil, esse dispositivo legal. Olha o que diz o artigo 43 do novo Código de Processo Civil. Deixa eu ampliar para vocês enxergarem melhor. Pronto. Então, olha aqui a redação do artigo 43. Novo Código de Processo Civil. Determina-se a competência no momento do registro, locais de vara única, tá? Ou da distribuição, da petição inicial, distribuição, locais que tem mais de uma vara, né? Vai ser uma espécie de sorteio para ver para qual delas vai cair a ação. Sendo irrelevantes, aqui está a perpetuação da jurisdição, ou da competência, se preferir. Sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, porque já foi fixada a competência, já foi dito quem é o juiz natural para processar e julgar a causa. Salvo, lá vem exceções, né? Quando suprimirem órgão judiciário, é o que estão querendo fazer com a Justiça do Trabalho, né? Novamente, isso não é novidade, já quiseram fazer isso lá nos idos de 2003, ou alterarem a competência absoluta. Então, se cria uma vara especializada, né? E aí ela vai atrair a competência para essas ações, porque se trata de competência em razão da matéria. E ela é tida por absoluta, a gente vai já falar desse critério, tá? Mas fora isso, modificações de estado de fato normalmente não vão mudar a competência porque ela já foi fixada. Esta a ideia de perpetuação da competência, ou se preferir, perpetuação da jurisdição. Na locução latina, perpetuatio jurisdiciones. Ok? Vamos em frente. Porque uma aluna recentemente me perguntou, professor, mas foi proposta ação, está tramitando nesse órgão, mas e se o autor ou o réu ou ambos se mudam? Não vai mudar a competência, não. Perpetuação da jurisdição. Muda a competência, perpetuatio jurisdiciones. É a regrinha do artigo 43. Né? Vai continuar tramitando lá onde houve o registro ou a distribuição. Tá? Agora vejamos esse critério importantíssimo, né, de distinção entre a competência absoluta e a relativa. Né? Então, ora a competência se mostra absoluta ou ela pode se mostrar relativa. Alguns pontos importantes antes de nós vermos aqui a lição do Renan Faria Tamay. Então, com relação à competência absoluta, é muito importante lembrarmos que ela não está passível de prorrogação. Vou já mostrar para vocês a redação do artigo 65 do Código de Processo Civil. A relativa pode ser prorrogada. Não sei se vocês estão ouvindo, mas começou a chover forte agora, não estranhe, né? Porque eu não consigo fugir aqui do barulho da chuva. Mas esse é um ponto importante de se verificar se estamos tratando de competência absoluta ou relativa. Se foi proposta a ação perante um juiz incompetente, mas nós estamos falando de competência relativa, a territorial, normalmente a competência territorial se mostra relativa, e a outra parte não arguir a incompetência, ou não for o caso de o juiz decretar de ofício, que é uma exceção, vou já mostrar para vocês, vai haver a prorrogação da competência. O juízo que não era competente, ele passa a ser. Eu trato disso também no vídeo em que eu falo de causas de modificação da competência, porque a prorrogação de competência é um desses motivos, tá? Quando a gente fala de competência absoluta, não é possível haver prorrogação. Imagine um absurdo que seria uma causa criminal ser julgada perante uma vara trabalhista. Não tem como, né? Imagina se a pessoa não tem foro por prerrogativa de função, mas quer que a sua ação seja proposta perante o Supremo. Também seria um critério absoluto, e aí deve o judiciário declinar de ofício a incompetência
e ela pode ser arguida em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Já a relativa, não. Normalmente ela não é declinada de ofício e se a parte não declinar no momento oportuno, vai ocorrer preclusão. Tá? Então vejamos o que diz a obra de Renan Faria Tamay na página 100. Esta obra aqui. Tá? Nesta obra, na página 100, vejam o que ele diz. Distinção inicial que merece destaque é a qualidade de imutabilidade ou mutabilidade, conforme seja absoluta, conforme seja relativa, absoluta e imutabilidade. Relativa, mutabilidade. Que cada uma das modalidades de competência detém. A competência relativa é aquela que é arguida por meio de preliminar de contestação, absoluta também. Tá? Artigos 341 e 64, Código de Processo Civil, não podendo ser verificada de ofício, conforme a súmula 33 do STJ, mas a gente vai ver que tem exceção. Tá? Aliás, deixa eu mostrar logo essa súmula para vocês. No site do STJ, súmula 33. Vejam que ela é de 1991. Tá? Portanto, ela é anterior a uma importante modificação que foi feita, vou mostrar para vocês aqui, ainda no Código de 73. No Código de Processo Civil de 73, foi feita uma modificação importantíssima no revogado artigo 112. Em 2006, foi acrescentado esse parágrafo único. Vejam, esse aqui é o Código de 73, tá? A nulidade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão pode ser declarada de ofício pelo juiz, que declinará a competência para juízo do domicílio do réu. Por que isso aqui foi colocado no Código revogado, através dessa lei 11.280 de 2006? Porque já havia muitas decisões baseadas no Código de Defesa do Consumidor. Vejam que o Código de Defesa do Consumidor, ele diz no seu artigo 51 que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, inciso 4, estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Então, o que o judiciário já estava decidindo reiteradas vezes com base neste artigo 51? Que o foro de eleição, aquela cláusula que estipula que qualquer questão relativa àquele contrato será dirimida no foro de São Paulo, por exemplo. Em contrato de adesão, né, onde o consumidor não tem a possibilidade de modificar essa cláusula, isso aqui muitas vezes se mostra abusivo, porque o consumidor pode residir num local muito distante, e para ele fica difícil ele ter que ir a São Paulo propor essa ação, ou ele ter que ir para uma audiência em São Paulo, enfim. Então, já havia uma construção jurisprudencial nesse sentido, que acabou levando à alteração do revogado artigo 112, parágrafo único do Código de Processo Civil, permitindo assim que o juiz declinasse de ofício a incompetência relativa. Então, veja, não obstante nós tenhamos aqui no enunciado de súmula 33 esse entendimento do STJ, que você vai compreender melhor lendo aqui os precedentes, né? Busca o acórdão na íntegra, lê uns 2, 3 precedentes, você vai entender melhor isso. Por que o STJ chegou ao entendimento de que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício? Né? Leia os precedentes, você vai perceber isso. E realmente isso é o que acontece na maioria das vezes. Agora, tem que contextualizar. Isso aqui foi em 91. De lá para cá, o Código de 1973 já foi modificado, permitindo que o juiz decline a incompetência relativa, e o novo Código de Processo Civil até aperfeiçoou esse texto aqui do parágrafo único do 112. Vamos ver o que diz o novo Código de Processo Civil no seu artigo, eu creio que seja o 64, se eu não estiver enganado. Vamos ver. Artigo 64. Vamos ver o que ele diz. Vou aumentar a fonte para vocês. Então ele diz: a incompetência absoluta ou relativa será alegada como preliminar, como questão preliminar na contestação. Acabei de falar para vocês que não tem diferença, né? As duas agora são arguidas em preliminar na contestação. Antigamente, a incompetência relativa era arguida através de exceção, era uma peça apartada, mas isso mudou. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício, né? Já falamos isso também. Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. Parágrafo 3º. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos
ao juízo competente. Isso aqui é importante que no futuro próximo, já tenho o vídeo postado, mas eu pretendo atualizar e revisar, vídeo sobre conflito de competência. Tá? Isso aqui pode dar ensejo ao conflito de competência. Porque o juiz entende que não tem competência, manda para outro e chega lá e ele também diz que não tem. E aí se instaura o conflito negativo. Né? Aí o parágrafo 4º. Salvo decisão judicial em contrário, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juiz incompetente, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juiz competente. O 65 fala, acabou que não era esse artigo que eu queria falar para vocês, não. É o 63, me perdoe. É o 63, eu até botei no roteiro e acabei não olhando, né? Porque no roteiro eu especifiquei, olha. Aqui, ó, é a exceção do 63, parágrafo 3º. Vamos falar dela. A gente viu que o enunciado de súmula 33 do STJ diz que não se declara a incompetência relativa de ofício. Só que esse enunciado de súmula de 91, nós vimos que o código revogado já tinha sofrido modificação. E o novo código aprimorou essa regra aqui no parágrafo 3º do artigo 63. Olha o que ele diz. Antes da citação, então olha a diferença, porque o Código de 73, ele não dizia quando. Né? A nulidade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão pode ser declarada de ofício pelo juiz. Quando? A qualquer tempo. Isso gerou muita discussão. O novo Código aprimorou. Então olha o que ele diz agora. O novo Código de Processo Civil, artigo 63, parágrafo 3º. Antes da citação, então tem que ser antes, né? A cláusula de eleição de foro, se abusiva, aí a mesma ideia do Código revogado, que veio lá das decisões que aplicaram o Código de Defesa do Consumidor. Pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz. Exceção. Mas o enunciado de súmula do STJ diz que a incompetência relativa não vai ser declinada de ofício. Pois é, isso aqui é uma exceção. Tá? Que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro do domicílio do réu. Tá? Então veja como foi aprimorada a redação do parágrafo único do 112 do Código Revogado. E mais, olha o parágrafo 4º. Citado, que aí já não pode mais o juiz declinar de ofício, né? Aí incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação. E aí olha lá, ó, sob pena de preclusão. Então se ele não faz isso, aí pode-se prorrogar a competência. Então, havendo a prorrogação da competência, o juízo que não era competente vai passar a ser. Então, ainda que haja abusividade da cláusula, veja, o juiz declina de ofício antes da citação. Não fez? Deve o réu alegar. Não alegou? Preclusão. Prorrogação de competência. Olha lá o artigo 65. Veja o que ele diz. A respeito isso aqui só com a competência relativa. Absoluta não se prorroga. Prorrogar-se-á a competência relativa, tá aí o legislador dizendo, ó, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Né? Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar, ou seja, como parte ou como fiscal da ordem jurídica, nos termos do artigo 178 do novo Código de Processo Civil. Então, voltemos lá ao nosso roteiro de aula. Então, a distinção inicial que merece destaque é a qualidade de imutabilidade absoluta, mutabilidade relativa, que cada uma das modalidades de competência detém. A competência relativa é aquela que é arguida por meio de preliminar, já vimos que é absoluta também, né? Não podendo ser verificada de ofício, exceto naquela situação do 63, parágrafo 3º, depende de manifestação e provocação das partes para ser reconhecida, está sujeita à preclusão, pode ser modificada pelas partes. Como é que elas vão modificar? Foro de eleição. Ou o réu silencia e deixa que haja a prorrogação da competência. Porque não é, às vezes o réu, para ele, eu tive um caso interessante sobre isso. Até conto em sala de aula isso. Faz tempo já, ainda foi na vigência do Código Revogado. A ação deveria ser proposta no município do interior de São Paulo. Se não me falha a memória, é Araraquara, um local assim. Só que o meu cliente estava em Manaus. E eu disse a ele, falei, olha, pelas regras de competência, essa ação deveria ser proposta lá no interior de São Paulo. Mas, o que nós podemos fazer? Se o senhor consentir, a gente propõe a ação aqui em Manaus e vamos ver como o réu se comporta. Na época, ele teria que fazer exceção de competência. Se ele não fizer exceção de competência, vai prorrogar, vai ficar aqui em Manaus. Agora, se ele alegar incompetência, é provável que os autos sejam remetidos para lá. Ok? Não, tudo bem, vamos fazer assim então. Propusemos a ação em Manaus, no foro de Manaus. Caiu perante a Justiça Estadual, era a competência da Justiça Estadual. O réu não alegou incompetência.
não alegou, prorrogou a competência. Aí, numa determinada oportunidade, depois de uma audiência, eu conversei com um colega que atuava pela outra parte, né? E aí eu indaguei, falei, vem cá, por que vocês não alegaram incompetência? Aí ele falou, porque uma ação dessas lá no município, onde está a sede da pessoa jurídica para a qual ele advoga, isso atrapalharia a atividade empresarial dele, ia pegar mal para ele que soubessem de uma ação dessas. E, então ele preferiu deixar aqui em Manaus, que é menos provável que alguém saiba desse tipo de discussão. Então, uma artimanha deles, né? Então eles conseguiram modificar a competência pelo silêncio, né? Agora isso só para competência relativa, com absoluto isso não ocorre, tá? Então, a competência absoluta é aquela normatividade fixada, deve ser arguida em preliminar da contestação, tal qual a relativa, né? Deve ser verificada de ofício pelo juiz, a qualquer tempo, né? Não está, todavia, sujeita à preclusão, bem como não pode ser modificada pelas partes, podendo, por fim, ser verificada a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme o 64, parágrafo 1º que nós já vimos, né? Então, eles falam um pouco mais e aí arrematam, né? O Renan Tamay. Competência relativa, critério territorial, exceto o local do imóvel. E não só o local do imóvel, tá? Que a gente vai até abordar melhor daqui a pouco ao resolvermos uma questão de concurso. Mas não é só nessa situação que a competência territorial se mostra absoluta, tá? Cuidado. Tem uma competência territorial normalmente como relativa, normalmente. Mas o próprio Código de Processo Civil diz que quando trata de imóvel, ela é absoluta, é o local do imóvel, a gente vai já ver isso melhor daqui a pouco. Mas tem outros dispositivos legais que também fazem com que a competência territorial se mostre absoluta. Quer ver? Vou mostrar dois aqui para vocês. Vejam aqui no Código... Não é no Código de Defesa do Consumidor, não. Deixa eu fechar ele, que a gente não vai mais usar. Vamos ver o que diz o Estatuto do Idoso. Olha o Estatuto do Idoso. Deixa eu ver o número da lei para vocês. É a Lei 10.741 de 2003. Então vejam, no seu artigo 80, diz o Estatuto do Idoso. As ações previstas neste capítulo serão propostas no foro domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. Então vejam, critério territorial e se mostra absoluta. Estatuto do Idoso, artigo 80. Vamos ver mais um? Vejam o que diz a Lei da Ação Civil Pública. É a Lei 7.347 de 1985. Aqui o legislador deu uma deslizada, mas a gente vai já explicar melhor. Olha o artigo 2º. As ações previstas nesta lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano. Aqui a confusão do legislador. Ó. Cujo juízo terá competência funcional. Não, ele quis dizer competência absoluta, tá? E a doutrina e a jurisprudência é pacífica nesse sentido. Tá? Já corrigir esse equívoco aqui do legislador. Para processar e julgar a causa. Então, vejam, competência territorial, mais uma vez se mostrando absoluta. Ok? Então, vamos em frente. Então, normalmente, critério territorial, a competência vai ser relativa, mas algumas vezes ela se mostra absoluta, tá? E o critério objetivo, apenas em razão do valor da causa. Valor da causa, normalmente relativo, mas também pode se mostrar absoluta. Quer ver? Vou já mostrar para vocês. Basta olharmos o que diz a Lei 10.259 de 2001, que é a lei que trata dos juizados especiais federais. Olha o artigo 3º. Compete ao Juizado Especial Federal processar, conciliar e julgar causas da competência da Justiça Federal, é só olhar o 109 da Constituição, até o valor de 60 salários mínimos. Competência verificada em razão do valor da causa, bem como executar suas sentenças. Agora, olha o que diz o parágrafo 3º. No foro onde estiver instalada a vara do Juizado Especial, a sua competência é absoluta. Então, cuidado, normalmente a competência em razão do valor da causa ela é relativa, mas na lei dos juizados especiais federais o critério é absoluto, por força de lei. Tá? Competência absoluta, critério funcional, então competência derivada, por exemplo. Eu não quero passar pela primeira instância, quero que minha ação comece lá no tribunal. Não, isso só vai acontecer se tiver lei determinando a competência originária do tribunal. Fora isso, não vai se poder modificar, né? O critério objetivo, quanto à natureza da matéria, então, se é competência do seu trabalho, eu não vou conseguir passar para a justiça comum, a não ser, nem sei se ainda tem locais. Antigamente,
Em locais onde não estava instalada a vara do trabalho, na época ainda era junta de conciliação e julgamento, a justiça estadual julgava. Mas que eu saiba, não tem mais nenhuma comarca que eu conheça que não tenha uma vara do trabalho. Tá? Às vezes uma vara do trabalho pega até mais de uma comarca. Tá? Mas se alguém souber de algum local aí, me avise, porque eu desconheço. Tá? Hoje eu desconheço. E quanto ao local do imóvel, aí eles trazem a exceção do artigo 47, critério territorial. Né? Ele fala que é exceto do imóvel. E aí ele mostra o artigo 47. Aliás, vamos ver a redação dele, que não custa nada. Né? Artigo 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro da situação da coisa. Agora, olha o parágrafo 2º. A ação possessória imobiliária será proposta no foro da situação da coisa, cujo juiz tem competência absoluta. Então, mais uma vez, o critério territorial se mostrando como competência absoluta. Essa exceção eu já falei para vocês, é quando o juiz pode declinar de ofício a incompetência relativa. E o 65, a prorrogação de competência, já falei também, e vou falar melhor. Já falo no vídeo que eu postei sobre causas de modificação da competência, mas é um outro vídeo que eu pretendo atualizar e revisar. Ok? Vimos os critérios, agora vejamos algumas questões relativas ao tema que nós acabamos de expor. Então vamos ver aqui uma questão da Fundação Carlos Chagas. Olha só. Joana ajuizou a ação de reintegração de posse contra Pietra. A ação tem como objeto um imóvel. Tal ação deverá ser proposta no foro. Qual seria, minha gente? A. Do domicílio dos réus, cujo juiz tem competência absoluta. Dos réus? Do domicílio dos réus, cujo juiz tem competência relativa. Da situação do imóvel, cujo juízo tem competência absoluta. Sim, acabamos de ver, né? É o 47, parágrafo 2º, né? Letra C. Do domicílio dos autores, cujo juiz tem competência relativa. Da situação do imóvel, situação do imóvel, cujo juiz tem competência relativa. Não, é absoluta. Então, letra C, conforme nós acabamos de ver, o artigo 47, parágrafo 2º. Né? Uma exceção à regra, normalmente, competência territorial relativa, nesse caso é absoluta, por força do parágrafo 2º do artigo 47 do novo Código de Processo Civil. Outra questão. Sobre a competência processual, podemos afirmar. Então, vamos ver. Sobre a competência processual, podemos afirmar. A. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites da sua competência, proibido terminantemente a instituição do juiz arbitral. Pelo contrário, juiz arbitral é para as causas que tratam de direitos patrimoniais disponíveis e que versam sobre interesses de pessoas capazes. Vejam depois a Lei 9.307, de 1996. A arbitragem tem sido até incentivada. Se você olhar o artigo 3º do novo Código de Processo Civil, nos seus parágrafos, você vai ver que a arbitragem ela é, de certo modo, incentivada. Então, nada proíbe que haja a instituição da arbitragem, né, do juiz arbitral. Errada a letra A. Letra B. Determina-se a competência no momento do registro, acabamos de ver isso, né? Artigo 43. Ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. É exatamente a redação do artigo 43. É a letra B. Vamos ver as outras. Obedecidos os limites estabelecidos na Constituição Federal, a partir de 17 de março de 2015, a competência é determinada pelas normas previstas no Código de Processo Civil, regulamentada através do Código Revogado. É loucura. A letra C é completamente maluca, né? Completamente errada. Letra D. Determina-se a competência no momento do registro, da distribuição, ok, da petição inicial, podendo, entretanto, surgir alterações conforme as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente. Não, né, minha gente? É o contrário, a letra B, portanto, conforme artigo 43 do Código de Processo Civil, que nós já vimos. Letra B, portanto. E o último questionamento, vamos lá, prova aqui para defensor público, né? Sobre a competência no Código de Processo Civil, né, que está valendo, 2015, assinale a alternativa afirmativa incorreta. Incorreta. Então, cuidado, incorreta. Vai ter muita coisa certa aqui, portanto. Então, vamos lá. A ação possessória imobiliária será proposta no foro da situação da coisa, cujo juiz tem competência absoluta. Perfeito, nós acabamos de ver. Redação do artigo 47, né? Parágrafo 2º. Né? Acabamos de ver isso. Vamos confirmar? Mas é isso sim. 47. Parágrafo 2º, exatamente. Então, acabamos de ver. A letra A está correta, portanto. Não é ela, porque aqui se pede a alternativa incorreta. Letra B.
A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. Sim, isso aqui pega quem estudou isso pelo Código de 73, né? Que se fazia a alegação de incompetência absoluta como preliminar, mas a relativa através de exceção de incompetência. Mas o novo código coloca as duas como matéria de preliminar, né? Da própria contestação. Então, letra B. Mas vamos ver as outras. Letra C. E que letra? Olha só, que é a incorreta. Tá certa a letra B, então, portanto, não é ela. Letra A e letra B estão corretas. Olha como tem que prestar atenção para não cair nesse tipo de pergunta, né? Letra C. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Sim. Vou mostrar para vocês a redação do artigo 59. Isso está correto. Aliás, isso melhorou muito, porque no Código Revogado tinha mais de um critério e gerava muita confusão. Mas no novo código, ó, o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Então ficou bem mais fácil. Letra C é correta, então não é ela, né? Porque se pede é incorreta aqui. Letra D. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz após a citação, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. Perfeito, a gente acabou de ver que é isso que diz o novo Código de Processo Civil, né? Artigo 63, parágrafo 3º, né? Se não estiver enganado. Mas a gente acabou de ver isso. Então, só pode ser a letra E. Vamos ver onde é que está o erro. É competente o foro, domicílio da mulher, para ação de divórcio, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável. Está errado. Agora vejam, quem estudou isso pelo Código de 73 pode se confundir. Porque olha o que dizia o Código Revogado logo aqui no artigo 100. Ó. Olha o artigo 100 do Código de 73. É competente o foro 1. Da residência da mulher, para ação de separação de cônjuges, conversão desse divórcio, etc. e tal. Isso aqui já tinha autores, entendo, como Cássio Carpinella Bueno, já dizia que isso aqui era inconstitucional. Porque a Constituição diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. É logo lá no artigo 5º, né? No inciso 1, logo, se não me engano. Né? Aliás, se eu estou com a Constituição aberta, eu fechei. Não está aberta, está aqui. Olha aqui o artigo 5º da Constituição. Logo no inciso 1. Ó. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, autores como Cássio Carpinella Bueno já diziam, olha, isso aqui é constitucional. O critério gênero não pode determinar o foro. Né? Eu falo sobre isso no vídeo que eu postei sobre o princípio da isonomia. Então, o novo Código de Processo Civil avançou muito nesse aspecto. Então, a errada é a letra E, porque agora vocês têm que ver o que diz o artigo 53 do novo Código. Tá? E aí ele fala que na ação de divórcio, separação que nem tem mais, né? Agora é só divórcio mesmo, anulação de casamento, o reconhecimento de dissolução de união estável. Aí olha só as possibilidades. Ó. A. De domicílio do guardião do filho incapaz. B. Do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. C. De domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no domicílio. Então, o critério é completamente diferente e muito mais adequado. A errada, portanto, é a letra E. Tá? Por força do novel artigo 53 do novo Código de Processo Civil. Minha gente, lembro sempre, isso aqui é uma apertadíssima síntese a respeito desse tema, tenham como uma introdução. De qualquer modo, eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só e até a próxima.